Fala galera do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, ó. Pessoal, chegou o vídeo que vocês estavam esperando, que é o forro de PVC. Bom, aqui ó, a gente já colocou ali o acabamentozinho, mas eu vou explicar passo a passo para vocês, para que vocês possam fazer o seu próprio PVC sem precisar pagar um profissional. A não ser que seja eu, esse você tem que pagar, tá? Brincadeira. Com certeza. Bom, vamos lá pessoal, primeiro passo é você tirar o nível, tá? Eu trouxe aqui algumas ferramentas, que é a pistola valsiva, que você já conhece, a trena laser que está aqui, algumas ferramentas de elétrica e outros tipos de ferramenta aqui. Bom, eu uso o silicone, tá? Eu não ponho com parafuso para não estragar a casa do cliente. Aqui é a pistola de silicone. Isso aqui eu acredito que não precisa de explicação, porque vocês conhecem, tá? Aqui está o meu nível laser. Bom, o que a gente faz? Primeiro você tem que tirar o nível. A gente que tem o laser é muito mais fácil. Aí você corta o tamanho certinho, tá? O primeiro aqui, ó, você corta na parede, igual lá, ó. Tá vendo aqui, ó? A linha tá aparecendo aqui por quê? Porque o importante é ele tá aqui, ó, casando aqui. Porque esse acabamentozinho aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar aqui. Quando ele entrar aqui, ele vai esconder o defeito, tá vendo aí? Esse é um acabamento que evita você fazer aquele 45 graus, que dá um trabalhão. Alguns preferem fazer assim, eu prefiro fazer assim porque é mais fácil. Então, ó, sem o acabamento, aquela visão lá. Com o acabamento, essa visão aqui. A gente vai tirar o nível agora do outro, para vocês verem como é que faz. Primeiro passo, cola, põe o silicone atrás, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que cola o silicone, tá? Busca o nível que você quer. Eu tirei esse nível aqui, ó. Aquele dente ali vai ficar, porque a cliente não quis que fizesse embaixo, porque iria ficar muito baixo, tá? E ela não queria uma cozinha muito baixa, então foi opcional, foi opção do cliente, a gente tem que respeitar o gosto do cliente. Tá aí, daqui a pouco a gente vai fazer, esse ambiente aqui agora. Vamos bater o nível e mostrar para vocês como é que funciona. Ó pessoal, agora a gente vai tirar o nível. Bom, eu não uso a borrachinha porque eu ia até fazer um nível aqui com a borrachinha, mas vai demorar muito, eu não vou usar a borrachinha não. Bom, ela aqui é a mesma altura que é daqui, ó, que ela tá um pouquinho acima do corte. Então, deixa eu... Tá bom a altura assim? Aqui, não, aqui vai ter que esconder aquilo ali, ó. Botar aqui, deixa eu ver aqui. É a mesma altura. Deixa eu ver aqui, tirar da faixa para ficar legal. Bom pessoal, agora ó, ele vai marcar lá. Que? Isso. Aí o que acontece? Você faz um pontinho aqui e um pontinho aqui. Nos quatro cantos você vai ter que fazer um pontinho. Você está vendo a facilidade que é o laser? Se você não quer comprar esse laser aqui que custa muito caro, compra aquele outro. Tem um laser aí que custa 200 e uns pouquinhos. 200 e alguma coisa. Então assim, adianta muito o seu trabalho. Eu demoraria aqui bastante tempo com a borrachinha. Isso aí. Agora vai vir o segundo passo. Bom pessoal, aqui ó, tem várias, tá? Eu tenho umas 6 dessas daqui. Essa aqui é a famosa linha de gesseiro. É um pozinho que está aqui dentro. Achamos. Tá um pozinho aqui dentro. Agora, ó, olha como é que funciona. Você pode botar esse pozinho em qualquer cor, tá? O que for mais conveniente para você. Deixa eu tirar um pouquinho desse pó, senão ele suja muito. Agora você põe ó, em cima da linha. Aqui, ó, ele vai botar em cima do nível. Desse nível aqui, ó. Aí agora é só puxar aqui, ó. Aí você puxa bastante. Olha lá. Ficou marcado o nível. Deixa eu ver se você consegue ver de perto. Aqui, ó. Aí, ó. Por que eu não... Quando a gente botou o nível aqui, constatou que ele está fora de alinhamento. Então vai ficar feio. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. É isso aí, pessoal. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para vários serviços, tá? Pessoal, aqui, ó. A gente passou o silicone, tá? Não tem a pena de passar silicone, tá? Não tem a pena, porque senão não cola, tá bom? Aqui, deixa eu filmar para vocês verem aqui, ó.
Ó. Tá? Não tenha pena. Se você tiver pena, você vai ficar com o serviço mal feito. Você pega, põe em cima do nível. Não põe aqui, ó. Não bota nele abaixo do nível, não. Bota acima do nível. Okay. Tá? Trava ele primeiro, prende. Tá? Travou. Às vezes vai ficar essa falhazinha aqui, é normal, porque isso aqui é por causa do piso. Tá? Depois você aperta e ele vai pro lugar. Aí, ó, apertou. Agora você vai descer. Ó, bem devagarzinho pro nível. Beleza? Aí. Tá aí, ó. Desce aqui o meio, Damião. Desce o meio dele. Isso. Aí, devagarzinho. Aí. Tá bom? Agora você fala assim, pra que isso, Wesley? Simples. Porque se você colocar em cima, se você colocar aqui, ó, vou filmar aqui pra você ver, ó, aqui, ó. Se você colocar ele aqui e depois descer, você tentar subir, vai sujar a parede do cliente. Aqui tá fácil, que aqui é piso, a gente pega e limpa. Agora, se for parede pintada, é ruim. Você vai cagar a parede dos outros e não sai. O silicone não sai mais daquela parede pintada. No piso ainda sai. Então você bota em cima e depois desce, tá? E traz pro alinhamento. Agora a próxima peça tem que ficar alinhada aqui, ó. Aí, ó, tá aí, ó. Agora eu vou apertar aquele meio ali, tá vendo? Aquele ali, ó. Vou descer da escada e vou apertar aquele meio ali. Aí, pessoal, aqui é o banheiro, ó. Já colocamos o roda-forro, tá? Primeiro passo, roda-forro colocado. Aqui também, ó. Tá? Tá aí, ó. Ó. Tudo bem niveladinho. Aqui também, ó. Aí, ó. Niveladinho também, tá? Olha lá como é que o teto tá desnivelado, ó. Aqui é mais largo e lá é mais fino. Tá aí, ó. Agora o próximo passo vai ser a colocação das ferragens, distribuição das ferragens, né? E depois o forro. Rapaziada, agora é hora de prender as ferragens aqui, ó. Tá? Demos ali o tiro com essa... Cadê a ferramenta? Com essa pistola que você já conhece, tá? Tem vários pinos. Tem esse aqui que é o mais antigo, que eu não utilizo porque ele entra dentro do concreto. Tem esse aqui, ó, que eu aconselho pra vocês. Esse aqui é o pino, né? Que é o... Não, esse é o tiro. Esse aqui é o pino cadeirinha. Tá? Essa parte aqui, ela entra toda e fica... É cadeirinha, porque ele parece, se você olhar, ele parece uma cadeira mesmo, tá vendo? Olha lá, ó. Deixa eu pegar um bem de pertinho pra vocês aqui. Pra vocês verem como é que ficou. Aí, ó. Dobra esse arame, ou você pode comprar aquele mais grosso. Dobra ele, enfia lá dentro, ó. Ali, ó, no buraco do pino cadeirinha, tá vendo aí? Agora a gente já colocou, já mediu, deu 2,87 assim, e vai colocar o ferro, porque o ferro ele trabalha no sentido contrário da lâmina. A lâmina vai trabalhar assim, ó, no sentido da laje, e o ferro trabalha no sentido contrário. O ferro já está no lugar. Uma observação, o ferro ele fica certinho, tá? Sobrando coisas de, pode ser aí 1 centímetro só, menos de 1 centímetro, alguns milímetros. Ele fica em cima lá do forro, tá? Ele apoia em cima do forro aqui, ó. E ali você trava ele, tá vendo? Aqui eu coloquei 3 por segurança. Tem gente que coloca só 1, eu gosto de colocar bastante para... A distância dos ferros eu botei de 90. Esse aqui é o metalon 20-20. E esse aqui é o 30-20, mas é o 30-20 parede 20, tá? Não precisa ser o parede 18, porque é muito mais caro. Dá R$19. Esse aqui tá custando, se eu não me engano aí, uma vara com 6 metros, tá? Em torno de R$14,90 mais ou menos, tá? Tá aí, ó. Tá? O ferro agora já tá fixado. Você pode botar, se for o 30-20, você pode botar até com 1 metro de distância, mas como é esse é 30-20, esse é 20-20, eu botei com 90, tá? Agora vai vir a outra parte, colocação da lâmina. Como é que você faz para medir, tá? Você vai botar a trena. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vai botar a trena aqui, ó. Para medir o perfil, você mede aqui, ó, tá? Nessa cabeça aqui. Bota aqui e lá você põe lá também. Aí você mede aqui com... Aí você faz o seguinte, aí vai dar... Aí você mede aqui e dá alguns milímetros aí de folga para ele correr bem, tá?
Agora eu vou cortar lá, vou medir, vou cortar aqui para vocês verem a gente colocando. Ó, chegamos na hora da colocação, tá? A colocação é o seguinte, tem várias maneiras de se colocar PVC e uma maneira correta, tá? O PVC, ele é um produto europeu e na Europa eles criaram isso aqui, ó. Essa ferramenta aqui, tá? Quem tem ela não gosta de divulgar, tá? Isso aí que eu tô divulgando aí. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não gostam de divulgar, isso aqui, ó, tá? Porque o Rio de Janeiro, a maioria do problema aqui no Rio de Janeiro que eu acho, é que os profissionais não se especializam no que estão fazendo, não conhecem o seu trabalho, tá? Isso aqui é uma novidade, vocês podem fazer o comentário aí que a gente conversa sobre isso, tá? Porque me tomaria muito tempo explicando, mas essa é a peça que eles usam. Nós aqui no Rio de Janeiro, e aqui como o rapaz já tinha dado um orçamento aqui do material e comprou esses metalões, o metalão que a gente usa é o metalão U. Ele é aquele metalão em barra U. Se isso aqui fosse um metalão em barra U, aqui estaria aberto. O que acontece? Esse produto ele funciona assim, ele dobra aqui, tá? Ele é dobrado aqui. Ele encaixaria aqui, ó, no U. Aí aqui, ó, ficaria desse jeito aqui, ó, tá? Ele encaixado e essa peça aqui, ó, essa partezinha travaria a lâmina. E essa outra parte aqui, é porque aqui não vai dar, né? Essa outra parte, ele amassaria aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo com uma mão? Amassaria, encaixaria, ela encaixaria exatamente aqui na outra barra U aqui, faria uma curvinha. Como se fosse mais ou menos assim, ó, tá? Aqui pra dentro. Então, pessoal, esse aqui, eu vou fazer um vídeo depois pra vocês, tá? Ensinando vocês a trabalhar com isso aqui. Mas aqui, infelizmente, a gente, como já tinha sido dado um orçamento, até quem deu o orçamento comprou material errado, eu tive que corrigir o material. Então, assim, o que acontece? A gente aqui está usando arame, tem uns que usam pop, tá? Tem uns que parafusam, mas é a maneira, é o gatilho, tá? Porque o PVC, ele foi feito para trabalhar solto. E não, isso aqui, ó, quando você fura o PVC, ele está deteriorando a peça, querendo ou não, você está abrindo fazendo essa lacuna aqui, você está estragando o material. Com isso aqui você não faz furo nenhum, você encaixa lá na barra U, coloca aqui, ó, é aquela barra que 2x2, né? Torce ele e trava, acabou. A pessoa precisou tirar, ela tira numa simplicidade, você precisa ver, ela só pega assim, soltou e acabou. Ela pega a pecinha, faz assim, ó, pro lado, tá? Digamos que ela tivesse aqui, ele faria assim, ó. Se eu tivesse dado orçamento para ela, eu ia fazer com essa peça para vocês conhecerem, tá bom? Mas a gente vai fazer assim, a gente pega o arame, tá? Faz 2 furinhos do lado com prego, devagar para não estragar muito. Faz isso aqui, aperta com o dedão, vem aqui em cima e torce. E aí, ó, tá preso. Dá sempre 1 centímetro de folga, 1 centímetro é muito, pode ser alguns milímetros, tá? A gente pega essa peça aqui, vai trazendo ela até onde ela vai agarrar, porque geralmente as casas tá fora do esquadro, ela parou aqui, dá para cortar mais 3, a gente corta com o mesmo tamanho e encaixa. É isso aí, pessoal. Olha só, um macete aqui, ó. Vou tentar filmar para vocês ao mesmo tempo fazer. Ó, não encosta o prego aqui, ó, aqui, porque senão você marca a peça. Ficou show de bola. Aí você pega aqui, ó. Quando você estiver furando, põe o prego envezado. Deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês. Filmar e fazer é difícil, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Só esse furinho aqui é o suficiente, ó. Tá? Aqui, ó. O prego ele não pode encostar. Na hora que você fura, você faz isso aqui, ó. Não encosta aqui, senão amassa e depois fica aparecendo. Tá? Para ser revelado. Metalão em cima do perfil, por quê? Para dar alguns milímetros, para que ele ganhe uma leve curvatura que a olho nu você não percebe, para que ele não fique com barriga, tá? Que ele fique encurvado, mas é milímetro. Outra coisa, por que a gente não põe a lâmina pressionada? A gente acabou de botar uma aqui agora. Aceito, Damião. Tá feito, deixa eu estar um pouquinho, tá muito. Valeu. A gente acabou de botar uma lâmina agora e ficou pressionada ali, ó. Aí o que acontece? Se ficar pressionado, ela empena. Por isso que vocês veem.
Eu nunca coloquei um teto desse assim que ficasse torto, mal feito, tá? Não, pra dizer a verdade, assim, nunca não. O primeiro não ficou bacana. No primeiro eu apanhei muito, tá? Não, tá ficando bonitinho. Só que eu tenho um macete. Eu faço na minha casa os primeiros. Então, o que eu tiver que fazer errado, eu faço lá. Por quê? Porque eu não posso estragar a casa do cliente. Mas ali, ó, você vê, ó. Não existe aqui, não tem como, tá, pessoal? Ah, outra coisa, eu botei o metalon 3020 inclinado a parte mais fina para cima, porque dá mais resistência, tá? Por isso que eu gosto desse 3020. Por mim eu não compraria esse 2020, mas quem deu o orçamento aqui comprou. É um rapaz que ia fazer aqui, ele não pôde fazer, né? Porque ele teve que viajar e tal, então eles me chamaram para fazer. São meus vizinhos aqui, ó. Isso aqui não é aceitável colocar um PVC torto. Então, se você seguir esse vídeo aí passo a passo, você vai botar um PVC aí lindo na sua casa. Agora, eu só peço uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês não esquecessem de dar aquele likezinho e fazer um comentário, pessoal. Nem que seja para dizer valeu. Porque, não sei se vocês sabem... Pessoal, não sei se vocês sabem... O que me ajuda pessoal, não sei se vocês sabem, o que me ajuda, tá? São os likes de vocês, as visualizações completas nos vídeos e os comentários. O YouTube agora começou a me pagar. E você, em troca, tá me ajudando em que sentido? Nas visualizações, nos comentários e nos likes. Eu acho que não é pedir demais para quem está mostrando para vocês os segredos de fazer um trabalho. Então eu conto com... Assim que entrar o primeiro pagamento lá do YouTube, eu vou mostrar para vocês. E vou também ensinar para vocês que tem canal no YouTube aí, porque tem gente que tem canal e não sabe como ganhar o dinheiro. Eu vou ensinar para vocês a criar uma conta no Google AdSense. Você tem que ter tudo isso aí, senão você não ganha. Tá? Ensinar você a fazer, monetizar o seu... Isso aí vai ficar para depois, né? Deixa eu entrar o primeiro pagamento que eu mostro para vocês como é que faz isso. Bom... se vocês estão gostando aí, pessoal, não esquece de dar aquele joinha não, tá? E obrigado pelos comentários, passamos aí de 500 inscritos. Vocês estão me ajudando muito, pô, eu nem esperava que eu chegasse a 500 inscritos, a gente já tá, daqui a pouco se bobear, a gente vai estar com bastante inscritos aí no canal, brigadão. E eu vou continuar, dependendo de mim, vocês vão saber o segredo todo das obras. Como é que tá ficando aí, ó, o serviço, deixa eu mostrar pra vocês. Acredito que não tenha mais mistério para quem viu aí o vídeo todo, do começo. Tá vendo aí, ó? A luminária tá no lugar, tá centralizado na diagonal. Agora, pessoal, agora vem a parte braba aqui, ó. Pontinha, né? Essas pontinhas aqui, ó. Essa pontinha aqui é cruel, mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá batendo quase 7 centímetros, porque tem que bater aqui, ó. Nesse dente aqui, tá? Ó, nesse dentezinho aqui que tem que bater, ó. Aí você mede aqui, tá quase 7. O que você faz? Você tem que dar uma folguinha para ele poder correr. Aí você corta com... Pode cortar com 6. 5,5 tá bom. Tá? 5,5 ali tá bom, uma folguinha de 1 centímetro. Aqui, a gente vai saber agora. Aqui tá dando menos, tá? Aqui tá dando... Pode ficar da segunda. Pode ser 5,5. 5,5 com 5,5 tá ótimo. Então vamos lá cortar uma peça com... Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente corta. Eu só corto com a esmerilhadeira, eu não uso estilete, nada disso, só a esmerilhadeira, para fazer todos os cortes, acho mais rápido. 5,5 tá dando aqui, ó, tá? Consequentemente, deu dentro da linha, então a gente vai seguir essa linha até o final. Damião, peraí. Ó, o acabamento é o seguinte: esse final você enfia primeiro aqui no roda-fogo. Lembra que eu deixei um espaçozinho, ó? Olha lá.
tem um espaço maior, tá vendo? Tem espaço maior. Aí o que vai acontecer agora? Ó, vai enfiar a chavinha lá atrás e vai trazer pra cá, ó. Viu? É só isso aí. Vai fazer isso nele todo. Ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Pega a chavinha, ó lá, tá vendo ali? Ó. Sem fazer força pra você não amassar, ó. Pega a chavinha, é só isso aqui. Até lá. Dá pra fazer ainda não? Vou tentar, cara. Não, com certeza. Vamos fazer. Aí, ó, pega lá no final, né, pra não amassar. Deixa eu mostrar uma coisa agora pra vocês, ó. Finalizou, né? Agora, pessoal, a gente vai, depois no final, porque sempre tem uma marquinha de sujeira, a gente pega um veja, passa um paninho com veja e fica limpinho, tá? Tá aí, o trabalho tá finalizado. Cozinha finalizada. Pelo que eu ouvi aqui da cliente, ela ficou satisfeita com o trabalho. Agora a gente vai partir para essa área aqui, ó. Essa mesa, já dá uma parede aqui. Agora é Essa mesa da sala. Aqui, pessoal, por que eu gosto de cortar, ó? Aqui eu marco com os quadros, né? A gente usa os quadros, tá? Você põe ele aqui, ó. Tá? Aí, ó. Fez a marcação, junta as três lá na pontinha certinho, ó. Tá aí. Tá cortadinho já, tá vendo? Deu certo. Cuidado para quando você estiver trabalhando, para essa parte aqui não pegar no chão, fica atento para sempre essa parte lisa, que a parte vai ficar para cima, ficar no chão. Essa parte para não sujar. Pessoal, trabalho finalizado. Tá aqui o dono da obra. Tá satisfeito, chefe? Show de bola. Maravilha. Damião, 10. Damião me deu a oportunidade aí de trabalhar para ele. Obrigado, Damião. Valeu. Tá aí, ó. Cozinha pronta. Foi 2 dias de trabalho, tá? Sendo que ontem a gente chegou aqui, era 6 horas da noite. Botamos só o roda-forro. E hoje eu cheguei aqui 8 horas e são ali agora 5 horas, o serviço está finalizado. Tá aí, ó. E agora o banheirinho, que foi rápido também. Tá aí, ó, banheiro pronto. Tá? Quem se lembra aí de como é que era. Tá aí, ó, serviço pronto. Valeu, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, ó. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a fazer o seu próprio, tá? Não falei sobre a luminária, porque aí já é a parte elétrica, eu não quis. Vou deixar isso aí para os próximos vídeos.
Um abraço aí, galera do YouTube. Um abração.